Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu vou falar sobre um pouquinho da cultura aqui da Suíça, né? Sobre os jovens que saem cedo da casa dos pais, que é comum os jovens saírem cedo da casa dos pais. Isso por volta dos 20 e poucos anos. E não é porque os pais mandam os jovens embora, não é por os filhos embora, né? Não é porque eles têm assim intriga ou problema familiar, ou não, ainda, ou é por, e também não é questão financeira, não, porque tem dinheiro, pode fazer isso e o que não tem fica em casa. Não, aqui eles têm os mesmos possibilidades, mais ou menos, digamos assim, a maioria. É de cultura mesmo. Os jovens, eles, assim, os adolescentes, aqui começa uma vida sexual cedo, né? 15, 16 anos, certo? E aqui é normal eles trazerem namoradinha ou namoradinho, né? Parceiro, pra casa, né? Não existe motel aqui, né? Então, se eles querem, né? Ficar juntos em casa. E a maioria dos pais aceitam de boa, entendeu? Para nós brasileiros isso ainda é meio estranho, mas assim, questão de segurança, tudo, os pais preferem que eles saber onde eles estão. Então estão em casa, tá tranquilo. E e aí, isso 15, 16 anos, depende, porque se fosse um adolescente, né, que pensa em fazer uma universidade, né, seguir os estudos, então, assim, a cabeça dele tá mais focada, né, nos estudos, então, demora um pouco mais para começar a vida sexual. Eu estou falando isso baseado realmente em umas pesquisas que eu fiz, né, para saber exatamente esse mundo aqui da Suíça. E só que aí, ok, tem essa liberdade em casa de trazer amigos, tudo. Só que quando eles terminam seria o segundo grau no Brasil, agora eu já não sei mais como é que se chama, né? E esse segundo grau aqui, geralmente, são cursos técnicos que eles fazem. Então, eles terminam essa formação, né? Como se fosse o segundo grau, mas sendo técnico, geralmente. Quando eles não estão se preparando para a universidade, então vai ser algum profissionalizante, cursos profissionalizantes. Que aí eles vão terminar entre 17, 18, né? Até 19 anos, depende, porque tem cursos de 3 anos, tem cursos de 4 anos, depende se quando crianças eles entraram com 7 anos completo, ou com 6 anos para completar 7, então depende disso. Então, é nessa faixa que eles vão terminar a escola profissionalizante de 17 a 19 anos, dependendo, né? Pode, às vezes, até demorar um pouco mais, tá? E aí, daí, eles vão para ingressar no militar, que é obrigatório. Eles irem para o militar pelo menos 3 meses é obrigatório. E aí depois vai depender de cada um, né? Se quer ficar, não sei se é opcional, se quiser ficar mais um tempo. E claro, tem aqueles que não têm condições de entrar no militar, e aí, enfim, aí é uma outra área que eles vão ter que. Já que não vão para o militar, vão ter que prestar algum serviço social, por exemplo, entendeu? Aí tem outro caminho, mas enfim, alguma coisa eles vão ter que fazer nesse período para o militar, que aqui é obrigatório. Terminou isso, né? Esse período do militar, e aí o que acontece? Eles não vão, e eles têm que ficar lá, né? Lá no militar, né? A maioria, vamos dizer assim. Não pensando nesses que tem essa área social, outros caminhos que vão seguir que não seja militar, né? Mas que é obrigatório, E aí, ok, aí eles ficaram. Quando eles voltarem para casa, né? Já tem a sua formação, já passou pelo militar, ou seja, já tem condições financeiras para sair de casa, para serem independentes. E aí, só que, assim, pagar um apartamento sozinho, isso já pesaria um pouco, porque são jovens, querem se divertir, querem viajar, né? Suíça é pequenininha, então acaba que muitos deles realmente querem viajar, né? Com frequência e tal. E então eles fazem o quê? Divide apartamento ou com amigos ou com namorada. É o que mais acontece, né? Ou amigos, geralmente é com namorada mesmo. E tem aqueles também que saem de casa por questão de estudos, porque vão dividir apartamento perto das instituições, né, das universidades. Tem isso também, né? Então tem várias possibilidades. Eu tenho 3 jovens aqui em casa, e os 3 jovens, quer dizer, não tenho mais, já saíram. Os 3 já saíram, né? O mais velho, aí tinha um aqui, que saiu exatamente nessa faixa de 23, 24 anos, né? Mais ou menos, depende
Depende do que eles, se eles continuam na casa dos pais porque não quer fazer mais algum outro estudo, mais alguma outra formação, aí às vezes ficam, mas se não é isso. Então, um outro enteado meu, né? Ele saiu de casa realmente com seus 21, 22 anos pra ir com a namorada, só que aí, ou seja, o quartinho dele ficou aqui, porque ele realmente não tinha levado a bagagem, tudo, não foi oficial. E aí depois ele veio, ficou mais um tempinho, depois ele saiu de casa, né? Então, assim, não é nada forçado, é tudo espontâneo, no tempo deles. Ah, quero estudar, preciso economizar? Não tem problema, eles podem ficar na casa dos pais, os pais não mandam eles embora, entendeu? Pode ficar. Só que, lógico, é deles mesmo, eles querem essa liberdade de trazer amigos ou namorada, tudo, e aí chega uma hora que eles querem falar a mesma linguagem entre eles, né? Então é melhor morar entre eles. Por quê? Casa dos pais tem regras, por mais que, né, tenha esse como acordo para muita coisa, né, seja liberal para muita coisa, mas tem regras de organização, de limpeza, de, né, onde é que você vai. Tem sempre uma perguntinha que às vezes o jovem não tá afim, né? E o outro jovem que saiu daqui de casa foi por questão de estudo. Então, ele divide apartamento com mais duas outras estudantes, e aí nesse caso, né, como ele ainda é um estudante universitário, então ele não tem condição de arcar 100% com a despesa dele. O que acontece? Algumas coisas nós até ajudamos, mas tipo, o aluguel dele é dele. Então, assim, os freelances aqui na Suíça também é por hora, e isso paga muito bem. Então, o que acontece? Os estudantes, né? Então, eles procuram freelance, onde é bem pago. E aí, eles trabalham, às vezes, seja museu, teatros, eventos, né? Então, eles trabalham aquelas horinhas depois, porque a universidade aqui é pela manhã e à tarde. A maioria das vezes eles só tem o final do dia, né? A partir de umas 5, 6 horas livre, e finais de semana e feriados, né? Que onde eles, ou férias, onde eles podem estar trabalhando, juntando uma grana, né? Para aquela época que eles estão sem trabalho. Então, o que acontece? Os estudantes, às vezes, tem sim ajuda, uma boa parte deles, tá? Tem ajuda, sim, dos pais. Seja no seguro saúde, que é obrigatório, que tem que pagar, ou seja, bom, eu pelo menos, a gente aqui em casa, pro meu filho que é estudante, a gente só precisa ajudar no seguro saúde, né, que é obrigatório, e o semestre da universidade, o que não é caro. O semestre aqui é muito barato, é praticamente uma taxa. Então, é só isso. Agora, aluguel, vestir, calçar, alimentação, viagens, tudo ele tem que se virar. Então, assim como acontece com meu filho, acontece com vários outros estudantes que não tem o papai e a mamãe ali para estar te bancando 100%, não. Ajuda em algumas coisinhas, né? E ali o resto é cada um por si. Tem que se virar, porque tem opção, tem muitas opções, sim, tem muitos eventos, tem muitos freelance exatamente só para estudantes, pedindo para estudantes, né? E aí eu sei que dá certo. Então é bom, porque eles vão aprender realmente a ter responsabilidade financeira, né? O que eu posso comprar, onde é que eu posso ir, onde eu não posso, né? No meu filho, como ele é estudante, quantas vezes ele fica final de semana sem sair? Porque ele tá lá no teatro, né? É lá que ele faz o freelance dele. Então, fazer o quê? As peças, a maioria das peças são de finais de semana. Ele tem que estar lá para juntar o dinheiro dele para se sustentar, né? No decorrer do mês. E daí eu sei que super funciona, né? Enquanto os outros jovens que já saíram com profissionalizantes, tudo, né? Que optaram em fazer só o profissionalizante, pronto, já estão lá, né? Com o salário deles. E às vezes, né? Assim, conforme eles vão trabalhando, o salário também vai aumentando e aí eles vão conseguindo também fazer outros cursos também, sem precisar voltar para casa dos pais. Mas tudo também é tudo muito relativo. Meu marido, por exemplo, ele também saiu com 21 anos de casa. E aí ele foi morar com uma namorada, né? Isso eu tô falando, ó, um bom tempo atrás, né? Tô dando um exemplo assim, bem família, assim, pra ficar mais claro. Então ele saiu com 21 anos de casa e foi morar com a namorada. Só que depois, assim, o relacionamento não deu certo e ele também, no meio disso, ele decidiu que ele queria fazer uma formação maior. E para isso precisava um investimento alto. O que ele fez? Voltou, sem problema. Assim como o meu enteado também já fez, assim como vários outros amigos, né, dos meus enteados, do meu filho, enfim, quanto tantos outros jovens fazem isso. Às vezes precisam, não, eu vou fazer outra formação, volta, mas só por um curto período. Só realmente enquanto fazer aquela formação, que às vezes é um aninho, às vezes é uns 2 anos, né?
Universidade olha, raramente um jovem que não fez, que saiu de casa, que depois volta para casa para fazer 3, 4, 5 anos de universidade, não. Raras vezes, assim meu marido tem muitos contatos, tanto em várias partes da Suíça, porque ele trabalhava com muita gente da Suíça, e assim, não sabe dizer alguém que realmente fez uma formação, tudo, e depois voltou para casa para então pensar em fazer a universidade. Não, às vezes eles fazem alguns cursos profissionalizantes de um ano e meio, 2 anos, aí sim, volta para casa dos pais, fica esse ano, e aí novamente vai procurar sua turma de novo, tá? Então é isso, gente. Então esses são um dos motivos que aqui na Suíça funciona. Acontece isso dos jovens irem morar, sair da casa dos pais, porque o salário é justo, mesmo quem faz freelance, o salário também, a hora é justa. O fato dos jovens saírem cedo da casa dos pais, isso não acontece só na Suíça. Eu tinha até anotado aqui, de acordo com uma pesquisa, tô olhando aqui que eu tinha anotado, de um dado da Eurostat, que é de estatística aqui da Europa, né? E falava que aqui na Europa, hoje em dia, está sendo entre 25 e 34 anos que os jovens estão saindo de casa. Isso a partir do ano de 2017 foi essa estatística. Sendo que anos atrás, isso não acontecia. Anos atrás, eles saíam mais jovens, antes dos 34 anos, né? Mas agora tá assim. Mas a questão realmente é a questão financeira. Então, né, isso atrapalha bastante para que os jovens não consigam, né? A crise financeira, tudo de vários países, eles não conseguem sair de casa antes. E como meu marido falou, aqui para a Suíça, como ainda tem essa possibilidade, então assim, é até meio estranho quando o jovem com mais de 25 anos ainda está morando com os pais. Essa faixa de 18, 19, 20, quando os suíços se encontram, é muito interessante que eles vão falar realmente, se vão falar dos filhos, né, saber a formação que vão fazer, né, quanto tempo o que é bem isso, né, e tanto os jovens mesmo, quando estão encontrando os outros, os amigos dos pais, né, tem essa, né? Qual a pergunta que vai para o jovem? O que você está estudando? Qual a sua formação? Assim, não é exatamente dessa maneira, não, que eles são mais discretos para perguntar. No meio da conversa foi, depois eles vêm e querem saber o que você, assim, o que você vai estudar. Aí eu já sentia, eu particularmente, já sentia como os pais quisessem justificar por que os filhos ainda estavam em casa, né? Ah, mas é porque ainda está no militar. Né? Os meninos na faixa de 18 não, mas na faixa de 20 anos. Não, é porque ainda está no militar. Não, é porque eles ainda está fazendo essa formação e vai terminar. Então, eu achava tão estranho que eles precisavam, parece que eles precisavam se justificar o porquê que o jovem ainda estava em casa. Aí o outro falava, mas é porque a minha vai fazer, o meu vai fazer entrar na universidade, né? Então, então tá. E outra coisa, assim, quando os suíços, quando eu falo que os suíços, quando se encontram, os pais, né, e que vão falar dos seus filhos, o que eles estão fazendo de formação, tudo, isso acontece, os suíços, eles entre amigos, seja amigo de trabalho, seja amigo, né, pessoal, enfim, mas entre amigos, eles não são assim, de ficar falando para qualquer pessoa sobre sua família, sabe, suas coisas, não, eles são bem reservados, os suíços são bem reservados, mas quando eles já têm mais aquela intimidade e tal, né, que um já conhece a família do outro, né, já, né, sabe dos filhos e tal, e aí sim que eles vão perguntar, e aí é toda aquela onda que eu falei, né, deles tipo, que eu sinto, assim, eu sentia como que eles precisassem se justificar, mas era porque eles são amigos, não é porque é qualquer um, né, então é isso. E esse exemplo que eu estou dando, né, assim, daqui de casa, do meu marido, dos meus enteados, do meu filho, né, que saíram de casa, de amigos dele também, então não é só aqui da minha região, não é só com a minha família, isso realmente é cultural, isso é verdade, é cultural, tá? Eles saem, e assim como também tem muitos jovens, né, que vêm de outros países estudar aqui em Zurique, nas universidades Zurique, né, de Zurique, vários estudantes também de várias partes da Suíça vão para Zurique, então ali, meu filho, ele tem contato com muita gente de vários lugares do mundo e da Suíça, que vem ali, a realidade é essa, é ter que dividir, eles não dividem o quarto, eles dividem o apartamento, tem 2 quartos,
2 moradores. 3 quartos, 3 moradores, tá? Então, é assim. E para conseguir esse apartamento é uma luta, porque a concorrência é gigante, né? E é isso. Então, assim, são vários, não é só os suíços, né, que tem que aprender a ser independente aqui, não. É os jovens que vêm para a Suíça aprende a ser independente, porque a vida aqui é cara, os pais nem sempre vão querer estar bancando, ou mesmo que tem condições, mesmo assim é questão da educação. Tem oportunidade, né, aqui para eles, estudantes, nem que seja algumas horinhas, né, nem que nos dê para pagar o mês deles, mas já é uma grana que entra. Então, essa independência para eles, assim, eles precisam, né? Eles mesmos, assim, é meio que uma vergonha em comparar com os outros que estão ali fazendo alguma coisa e eles não estão fazendo nada. Então, entre eles mesmos, há essa necessidade de trabalhar, né? Mesmo estudando, mesmo sendo pela manhã e à tarde, porque as universidades aqui, as faculdades são pela manhã e à tarde, né? Nem todos os dias, mas é esse horário, e aí só vai ter à noite, final de semana, e aí vão ter que ralar. Sim, né? Os outros também estão fazendo, então todo mundo faz porque você tem educação financeira, você tem educação para isso, você tem formação para isso, né? E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, né? Uma ideia aqui, né, de como é que funciona aqui os jovens aqui na Suíça, né, que vão embora cedo da casa dos pais. Vão embora, mas tipo assim, continua tendo contato com os pais, tudo direitinho, tá? Paz e amor sempre, né? Muito respeito de ambas as partes, isso é muito legal. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa seu joinha aí, se inscreve no canal quem não é inscrito e me sigam também lá no Instagram, que eu vou ficar muito feliz de ver vocês por lá, enfim, tá? Onde eu vou estar mostrando coisa do dia a dia, falando algumas curiosidades. E é isso. E obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau!